Olá, amigos e amigas cinéfilos, e aí, tudo bem? Estão assistindo muitos filmes? Espero que sim, até porque a indicação é o que não falta, pelo menos da nossa parte, né? Gente, vocês gostam de jogar videogame? Eu simplesmente adoro e gosto mais ainda quando o cinema inventa de adaptar algum jogo dos games para a tela grande. Só que algumas vezes essa adaptação não dá muito certo e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Película, que está só começando. Em 1993, a franquia de jogos Super Mario Bros. Já fazia sucesso absoluto no mundo inteiro. O Bigodudo em companhia, inclusive, já tinha até ganho um desenho animado na época. Mario and Luigi are doing what they can. Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario. E assim como tudo que faz sucesso na indústria do entretenimento, o jogo logo ganhou as telas grandes. Super Mario Bros. O filme estreou em 1993 e foi uma versão live action do jogo, ou seja, com atores de verdade. They're brothers. They're plumbers. Oh no! Mario! Luigi! They're on the trail of a kidnapped princess and a mystical meteorite It's incredible! that gives anyone who possesses it the power to rule the universe. Get me the rock! Por esse trailer aí já dá pra ter uma noção de o quão viajado seria esse filme, né? O longa ficou muito estranho, bastante distante do jogo, né? Da história do jogo em si, da história dos próprios personagens e de suas características principais. Enfim, nós resolvemos então fazer uma lista dos maiores erros cometidos nesse filme aí do Super Mario. Bom, para começar vamos falar a respeito dos irmãos Mario. O Bob Hoskins foi uma escolha certeira dos estúdios na época para interpretar o Mario. Ele fez o papel muito bem e de fato era o Mario que nós imaginávamos, né, que seria na vida real. Acho que se a gente parar para pensar, ele é o Mario perfeito e fez muito bem o papel, com todos os trejeitos bem legais, foi super da hora. Já o cara que foi interpretar o Luigi, o John Leguizamo, na verdade, gente, não parece nada com o Luigi. Onde esse cara parece com o Luigi, pelo amor de Deus? Primeiro que o Luigi não tem traços orientais, sei lá, latinos, não tem. O Luigi é italiano, o Luigi é um ítalo-americano, assim como o Mario, então não tem. Ele não tem essa fisionomia de jeito nenhum, galera. Também o Luigi era muito mais novo do que o Mario, parecia quase um adolescente, um jovem de 18 anos, 20 anos, enquanto que o Mario era meio que um coroa. E o Luigi um jovem. Gente, eles têm praticamente a mesma idade, eu não sei se são irmãos gêmeos, mas eles têm praticamente a mesma idade. Como é que você bota o Luigi para ser muito mais jovem que o Mario? Olha só. Gente, não existe isso. E o principal, o Luigi não tem bigode. Não tem bigode! Cadê o bigode do Luigi? Olha aqui, ó. O Luigi tem bigode. Cadê o bigode? O cara em nada lembrava o Luigi, pelo amor de Deus. E ainda por cima, os dois personagens mal utilizaram aqueles macacões, porque a gente vê os macacões na capa do filme, só que eles mal aparecem com os macacões, na verdade, só do meio pro final do filme é que eles utilizam esses macacões, que eles acharam não sei aonde. De repente, aparecem os macacões ali, os personagens vestidos com os macacões, que são o figurino principal do Mario e Luigi. Vai entender. O segundo problema no filme foi a confusão envolvendo a personagem da princesa, que foi interpretada pela Samantha Martins. O problema não foi a escolha da Samantha Martins, o problema foi em relação ao personagem mesmo, porque a princesa no filme se chama Daisy. Só que a princesa no jogo, ela não se chama Daisy. A princesa tem nome, ela não se chama a princesa, se chama Peach. A princesa Daisy, ela existe também nos jogos, é essa princesa aqui de vestido amarelo. Só que essa princesa de vestido amarelo, ela é a princesa de Sarah Salander. Não é a princesa do Reino do Cogumelo, que é essa aqui, a Peach, de vestido rosa, que sempre é capturada pelo Bowser e que sempre é salva pelo Mario, juntamente com seu irmão Luigi. Só que no filme, a Daisy
era essa princesa aqui, que era loira, que é loira como a Peach, mas não se chama Peach, se chama Daisy, só que a Daisy é morena. Enfim, uma confusão totalmente grande. Deu pra entender um pouco o que eles fizeram? Não, nem eu entendi. Gente, e o Bowser, hein? O que dizer do Bowser? Nada contra a interpretação de Dennis Hopper, que fez brilhantemente esse papel, né? Até onde ele poderia. Só que a questão do visual... não tem como. Onde, em qual parte desse visual aqui está parecido com o Bowser dos games, que é este aqui? Onde parece? Não tem como, gente. Não tem como. Enfim, no filme o Bowser se chamava Koopa. Só que esse nome também está certo. Muita gente estranhou, mas o nome do Bowser, completo, pelo menos para os Estados Unidos, é Bowser Koopa. No Japão é que ele apenas se chama Koopa. Lá no filme ele também era um Tiranossauro Rex que evoluiu para ser humano, para um humanídeo, um tipo de ser humano, enfim. Só que no jogo, o Bowser ele não é um dinossauro e também não é um dragão como muitas pessoas acham. O Bowser, gente, é apenas uma tartaruga. Ele é uma tartaruga evoluída. Tanto que tem esse casco aí. Não é à toa que ele tem esse casco, não. Ele é uma tartaruga evoluída. Enfim, mas essa representação do Bowser foi definitivamente inesquecível, só que pro lado ruim, né? Fora estes, existiram outros problemas em relação ao filme do Super Mario. Por exemplo, o Yoshi, que era muito pequeno para os personagens montarem como eles fazem nos jogos, né? O Toad, que não apareceu. Os cogumelos, que em nada auxiliaram Mario e Luigi ao longo da sua jornada no filme. Os blocos especiais, que não apareceram também. A história, que não se passava no reino do cogumelo. Enfim, o roteiro, nitidamente, foi feito por pessoas que nunca jogaram Super Mario. E o resultado foi essa adaptação, no mínimo, tosca. Super Mario Bros., o filme de 1993. Mesmo com a péssima adaptação de Super Mario para o cinema, os estúdios na época estavam empenhados em fazer filmes inspirados em jogos de sucesso dos games. Um ano depois, em 1994, um ano após a estreia de Super Mario, né, que foi em 93, um outro longa chegou à tela grande, também adaptado dos games. Esse jogo, inclusive, você com certeza gostava bastante. Eu jogava muito, inclusive faz muito tempo que eu não jogo. Pensando direitinho aqui, bom, eu estou falando de Street Fighter. Pois é, em 1994 chegava às telonas Street Fighter, A Última Batalha, um filme que veio carregado de expectativas, boas expectativas, né, por parte do público, mas que caíram por terra logo após a estreia do filme, porque o filme vinha cheio de erros de roteiro, de história, uma história confusa. Os personagens não eram muito parecidos com os personagens dos games, e isso é um problema grande. Parece que Hollywood não aprende, né, com os erros. Cometeu os erros em 93 com Mario, voltou a cometer novamente em 1994 com Street Fighter. Bom, mas a gente resolveu listar alguns desses erros para vocês. Bom, o primeiro erro que muitos críticos desse filme colocam é a escalação do Van Damme para o filme. Eu não acho que foi um erro escalá-lo para o filme. Eu acho que foi um erro ter o Van Damme como protagonista do filme. E ainda por cima fazendo o papel do Guile. Até porque ele não parece nada com o Guile, né? Nessa foto aqui a gente pode ver que não tem nada a ver. E não teve nenhum cuidado da produção de deixá-lo um pouco parecido com o Guile. Pelo menos o cabelo e tal, porque todo o físico ele já tinha parecido, né? Bem forte e tal, mas não se encaixava ainda no Guile, não se encaixava muito no papel. Então colocar ele para fazer o papel do Guile não foi legal. Só que se o Van Damme é o protagonista, então o Guile, que é o personagem que ele faz, é o protagonista. Só que tem um problema aí, Pedro. Tem uma confusão nesse meio, porque o Guile ele não é personagem
personagem principal do Street Fighter, e sim o Ryu, mas todo mundo nasce sabendo disso, menos os produtores do filme e o diretor, que não sabiam disso ou resolveram mudar, né, essa história, e os fãs não gostaram, mais um ponto negativo para o filme. E como se já não bastasse termos que aceitar o Van Damme no papel do Guile e como protagonista do filme, tivemos também que engolir Raul Julia no papel de M. Bison, que não conseguia transmitir todo aquele poder ou aquela vilania deste personagem. Até porque o Raul Julia não era forte como o M. Bison, não era alto como ele, inclusive dizem as más línguas que até foi preciso colocar enchimento na roupa lá do Raul Julia para ele ficar um pouco mais forte. E também teve uma situação bem triste, porque o Raul Julia, ele estava se tratando de um câncer na época, ele estava debilitado por causa do câncer, né? E estava com uma aparência meio frágil, então não conseguiu transmitir todo esse poder aí do M. Bison. Um outro fato é que o Raul Julia, meses depois, ele morreu de câncer, né? Tinha câncer no estômago, não resistiu ao tratamento, acabou falecendo meses depois. Street Fighter foi o último filme com a participação do Raul Julia, inclusive esse filme é dedicado a ele, tem uma dedicatória lá para ele nos créditos finais do filme, e infelizmente ele acabou falecendo, e como último papel foi o M. Bison, um papel que foi péssimo, né? Um papel que ninguém gosta muito de lembrar aí do Raul Julia, porque foi ruim, não conseguiu transmitir, passar aquela imagem do M. Bison para as pessoas que gostavam de Street Fighter. Sabe qual foi o principal problema de Street Fighter: A Última Batalha? Um roteiro fraco e um enredo confuso. Principalmente quando ele pega as histórias dos personagens que foram modificadas. As histórias dos personagens no filme não condiz com as histórias dos personagens no jogo. Você pega o Dalsin, por exemplo, Dalsin no filme, ele é cientista e ainda do lado do M. Bison, um dos capangas do M. Bison. Fora que ele não luta daquele jeito, dos braços e pernas se esticarem, que é uma característica marcante do Dalsin na luta lá no Street Fighter. Não era desse jeito, não foi desse jeito no filme. O Blanca, que passou o filme todo assim, preso dentro dessa sala aí e tal, passou o filme assim, não lutou, sabe? E o Blanca era um dos personagens mais queridos pelos brasileiros por ser brasileiro, né? Ser o único, na época, o único personagem brasileiro do Street Fighter. Aí tem o Honda, que na verdade era um lutador de sumo japonês, e estava parecendo mais aquele deus da Moana lá, parecendo um gordo havaiano do que um lutador de sumo japonês. Nada a ver, a aparência é totalmente diferente. Aí você tem a Chun-Li, que aparece, mas aparece pouco, e quando aparece está bem apagada, não tem muitos momentos marcantes assim. A Kane aparece muito mais do que a Chun-Li, só que a Chun-Li, ela é uma das principais, junto com o Ryu e com o Ken, todo mundo sabe disso. E a Kane aparece mais? Enfim, talvez até apareceu mais, porque quem fez o papel da Kane foi a Kylie Minogue, a cantora Kylie Minogue. Então isso, claro, que influencia muito lá em Hollywood e tal. Só que você acabar com toda a história do jogo, né? O roteiro do jogo, o enredo do jogo, o enredo real do jogo, para transformar e ficar uma coisa viajada, como ficou o filme, é complicado. Bom, o orçamento do filme foi de 35 milhões de dólares na época, o que significa que foi um filme bem caro, né? Para a época foi um filme bem caro. E a arrecadação foi superior a 99 milhões de dólares. Foi uma arrecadação boa? Foi, mas os estúdios esperavam mais. Só que não podiam esperar mais depois de ter feito todas essas modificações. É errado, feio no enredo, no roteiro do filme. Tinha que esperar isso ou melhor, né? Porque eu acho que a arrecadação já foi muito boa. Muita gente ainda pagou para assistir esse filme. E se Street Fighter não deu muito certo, os estúdios resolveram investir no concorrente de Street Fighter nos jogos de videogame. Sabe de quem eu estou falando? Pois é, um ano depois, em 1995, chegava às telonas Mortal Kombat, o filme. O filme fez muito sucesso em 1995, até porque ele era muito coerente com os jogos Mortal Kombat. Isso porque tinha também, além dos personagens que eram bastante parecidos, né, os atores se pareciam de fato com os personagens dos jogos,
haviam muitas lutas do mesmo jeito que Mortal Kombat. A história, todo o enredo, batia com o jogo, o que era fundamental. E como todo filme que faz sucesso, os estúdios pedem depois o quê? Uma continuação. E aí veio essa continuação em 1997, Mortal Kombat: A Aniquilação. Só que os fãs não contavam com a astúcia do estúdio da produção responsável pelo filme, que trocou parte do elenco principal nessa continuação de Mortal Kombat. Mortal Kombat: A Aniquilação. Vocês acreditam nisso? Parte do elenco principal foi trocado. Eles só mantiveram os atores que faziam o papel do Liu Kang e da Kitana. Johnny Cage, Sonya Blade, o Raiden foram trocados. Os atores que faziam esses personagens foram trocados por outros atores, gente. Tem condições do negócio desse, uma continuação. É como se você trocasse o ator que faz Harry Potter, ou a atriz que faz Hermione, por outros atores, trocasse o Frodo, trocasse o Luke Skywalker e a Leia por outros atores. Tem condições de um negócio desse? Pois é, eles fizeram essa proeza. E aí, claro que o filme não foi nada bem recebido pelo público e muito menos pela crítica, que caiu em cima. O que salvou um pouco Mortal Kombat: A Aniquilação foi o time de vilões. Não só eles tinham uma apresentação muito legal, eles foram bem interpretados, como se pareciam muito com os vilões do jogo, gente. Eu tô falando do Shao Kahn, que apareceu nesse segundo filme, da Shiva, do Motoro, só um exemplo desses vilões que apareceram. E pareciam demais com os vilões do jogo. Isso foi o que salvou, porque essa troca de personagens aí, troca de atores, esse enredo que não era lá essas coisas, era um enredo fraco e confuso. E juntando com as poucas lutas, e as lutas que tiveram nem se comparavam às lutas do primeiro filme, é complicado, até porque Mortal Kombat gira em torno de lutas, e as lutas não foram muito bem feitas nesse segundo filme. Mortal Kombat: A Aniquilação aniquilou, na verdade, o desejo dos estúdios de transformarem Mortal Kombat numa franquia. Pois é, complicado. O filme tinha tudo para deslanchar, de virar uma franquia poderosa, mas não aconteceu porque escorregou no segundo filme. Galera, a película de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo. E antes de terminar, eu queria deixar um recadinho, que estes filmes que nós criticamos aqui hoje, não estou impedindo de forma alguma vocês de verem estes filmes. Podem assistir, acho até legal que vocês assistam, até para formarem suas próprias opiniões sobre os mesmos. Então, muitas vezes a crítica não é muito boa sobre determinado filme, a maioria das pessoas fala mal, mas assiste. Tem muito filme que muita gente não gostou e a crítica também esculachou, que eu assisti e gostei. Nada impede você também de gostar de todos esses filmes que eu indiquei. Então, assistam mesmo, até para formarem a opinião de vocês sobre estes longas. Então o nosso programa vai ficando por aqui. Daqui a alguns dias nós estamos divulgando o Instagram e também o Facebook do canal Película. Estamos dando os últimos retoques neles aí. E na próxima sexta-feira tem mais vídeo. Com certeza que os deuses da sétima arte nos tragam sempre bons filmes. Tchau, gente. Fui, que eu vou jogar videogame.